livros proféticos. E hoje eu queria pedir que quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Hoje, 12/4/2001, tá? A nossa aula sobre a introdução ao Antigo Testamento. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e este é o ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância. Então, hoje, nós vamos ver o livro de Abacuque. E a primeira coisa que a gente vê é a questão da autoria. O nome Havacuque quer dizer abraçar ou abraço. Então, Abacuque significa que Abacuque estava abraçado com Deus pelo povo. A ideia do livro é aquela ideia de Jacó agarrado com o anjo para receber uma bênção de Deus. E a ideia aqui é que nos dias de Abacuque, Abacuque vai ter uma espécie de luta com Deus, de diálogo com Deus. Só que não é uma luta de inimigos. É uma luta entre um Deus que rege tudo e um profeta que não está compreendendo nada do que acontece ao seu redor. Então ele vai abraçar Deus e ele vai, ao mesmo tempo, abraçar o seu povo. Abacuque, ele não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia. E a única referência que existe é que ele era um profeta culto, ou seja, alguém que trabalhava na adoração, porque ele termina o seu livro com um salmo, capítulo 3 do livro de Abacuque, que é um salmo. Então, como era o cenário histórico dos dias de Abacuque? Abacuque foi escrito entre o quinto e o sexto século. O século VII, melhor dizendo. Diversas referências contribuem para que se avalie sua data. Em 605, os babilônios vieram e eles conquistaram o Egito, e tudo ali que o Egito mandava ficou debaixo do seu poder. E isto, é claro, incluía a nação de Israel. A data mais provável seria 607, durante o iníquo reinado de Jeoaquim, antes de Judá ser subjugado por Nabucodonosor em 606. O cenário político, do ponto de vista internacional, a Babilônia está em ascensão. Então, nós tivemos o Império Egípcio, o Império Assírio, e agora, quem está surgindo no Império, no cenário mundial, é o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar. E Nabucodonosor é seu filho, então logo será o rei. E a Babilônia está surgindo. A Babilônia é um império completamente diferente. Eles vivem na Caldeia e, a partir daquela região, eles querem conquistar o mundo. Então, nos dias de Abacuque, a Babilônia
que ela vai ser conhecida na literatura apocalíptica e profética como símbolo da maldade, ela vai assumir o controle mundial. Do ponto de vista nacional, Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias, que profetizou com ele para o Reino do Sul, que se precipitava num colapso nacional. Então, agora, dois homens de Deus estão tentando evitar que o Reino do Sul se capitule, caia nas mãos dos babilônios. Então, em 605, a Babilônia vence o Egito e domina aquela área. E institui reis, governantes, melhor dizendo, sob o seu comando. O cenário religioso em que Abacuque está trabalhando, conforme ficou demonstrado pela efêmera reforma de Josias, Judá era incorrigível, corrupto e estava prestes a ser julgado. Ou seja, o reino do norte, chamado de Israel, com a capital Samaria, já tinha capitulado, já tinha sido levado pela Assíria em 722. Mas o reino do sul, o reino de Judá, também caminhava nos mesmos passos. E aí nós temos Abacuque e principalmente o profeta Jeremias, que são as últimas vozes de Deus chamando o povo ao retorno, ao arrependimento. E o povo não ouve. O que aconteceu? O rei Josias era um rei muito temente a Deus. E ele fez uma reforma. Ele trouxe o povo às escrituras, ele trouxe o povo para adorar a Deus. Mas o rei Josias cometeu um erro gravíssimo. Numa batalha entre a Babilônia e o Egito, ele tentou ficar do lado do Egito. Batalha conhecida pelo nome de Carquemes, Batalha de Carquemes. Nesta batalha, o rei de Israel morreu. O rei Josias. E aí, aquele começo de retorno a Deus, aquele começo de espiritualidade, aquele sopro que parecia ser uma esperança, agora se esvai. Porque o povo volta à sua incredulidade. E aí, agora não tem mais jeito. O povo agora está destinado ao cativeiro. E qual é o objetivo do livro de Abacuque? Era enfatizar a santidade divina ao julgar o violento reino de Judá por seus pecados. Deus agora vai exercer juízo, já exercera sobre o reino do norte, fazendo com que a Síria os levasse cativos, e agora Deus vai fazer com o reino do sul, o reino de Judá. O livro de Abacuque, ele consta de duas queixas do profeta, por isso essa luta, essa batalha, duas respostas de Deus. Então, a totalidade é um livro pequeno, e esse livro vai constar, ele começa, sentença que o Senhor deu a Abacuque. Aí, onde a gente esperaria, Abacuque é um livro diferente. E onde a gente esperaria que
viesse uma palavra de Deus para o povo, vem a primeira queixa do profeta. O profeta chega para Deus e diz: Senhor, eu grito violência, o Senhor não responde. Até quando? Eu vou clamar e o Senhor não vai me responder. A lei aqui se afrouxa, o justo é vencido pelo ímpio. E ele diz: Senhor, a situação aqui está feia. Né? E parece que o Senhor não se importa, parece que o Senhor não liga. E aí Deus diz: Abacuque, eu ouvi tua queixa, e agora eu vou te dizer uma coisa. Eu vou punir. Você pensa que eu não vou punir? Eu vou punir. E aí Abacuque fica. E Deus diz assim: vede entre as nações. Realiza uma obra em vossos dias que não crereis quando for contada. Muita gente não tem interpretado isso direito. Deus diz: eis que eu trago os caldeus, eu suscito os caldeus. Então Deus, como resposta à primeira queixa de Abacuque, Deus diz assim: olha, você está querendo justiça. É sempre assim, a gente quer justiça, mas quando Deus traz, a gente... Porque a gente imagina justiça para o outro, e não para nós. A gente imagina que o outro está errado, mas nós não. Então Abacuque agora está clamando, ele está dizendo que Deus parece que não está fazendo nada. E a visão de Abacuque é uma visão limitada, seus horizontes ainda não foram ampliados. Ele está pensando única e exclusivamente no pequeno reino de Judá, com 2 tribos. E aí Deus ouve a queixa de Abacuque e diz: olha, estou realizando uma obra que vocês não crerão. E aí Abacuque fica ouvindo, e Deus diz: eis que eu trago os caldeus para punir os ímpios, os corruptos do reino de Judá. E aí Deus começa a descrever os caldeus. Ele diz: eles são como águias, eles dão o bote certeiro, seus cavalos são ligeiros, né? Eles vêm em multidão como a expansão da terra, parece que eles tomam a terra inteira. Eles riem dos palácios, das fortalezas, eles saltam. E aí Deus começa a pôr pimenta. E aí o Abacuque, que já estava atribulado, o Abacuque fica mais atribulado ainda. Primeiro ele se queixa, e Deus diz: meu filho, olhe entre as nações. Veja a Babilônia, veja o que ela está fazendo. Veja que todo mundo está sucumbindo, que o Egito, poderoso império, sucumbiu diante da Babilônia. Veja que ninguém resiste ao exército caldeu. E aí você está pedindo justiça, eu vou trazer os caldeus, e eles vão atacar essa cidade, e aí vai haver punição. Aí Abacuque não entende. Surge uma segunda dúvida na cabeça do profeta, maior que a primeira. Ele não entende como é que Deus vai punir os judeus errados usando um povo pagão, um povo que tem cometido todo tipo de atrocidade, que eram os babilônios. E aí ele vai e diz: Senhor, ele conta como Deus é, eu sei que tu és tremendo, maravilhoso, ele fala dos atributos de Deus, mas ele diz: eu não entendo como é que o Senhor vai punir uma nação com uma nação pior que ela. Então, na cabeça de Abacuque, isso não fazia sentido. E aí Abacuque faz uma oração,
E ele diz, eu vou colocar na minha torre de vigia, ou seja, eu vou esperar para ver o que Deus vai me responder. E aí vem o coração do livro de Abacuque, que é o capítulo 2, onde tem o versículo mais famoso da soteriologia. O justo viverá pela fé. Então Deus chega para Abacuque e diz, olha, Abacuque, você está num conflito, você está num dilema. Você está querendo me ensinar a ser Deus. Então você pediu justiça, mas você queria que eu agisse apenas no reino de Judá. Duas tribos. E você esqueceu que eu não sou um Deus apenas dos judeus. Eu sou um Deus do mundo inteiro. E a Babilônia vai servir aos meus propósitos para punir Israel. E Abacuque chega e diz, mas Deus, eu não estou entendendo. É justo o Senhor punir um povo errado com alguém mais errado ainda? Aí Deus diz, Abacuque, escreve a visão. Escreve sobre tábuas. Tábuas era de argila. Naquela época se escrevia em tábuas de argila. Depois colocava-se no sol para elas secarem e ficarem para a posteridade. Aí Deus diz, olha, o ímpio, a sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Deus está dizendo a Abacuque, você sabe quem é que vai escapar desse juízo todo? Porque eu também vou punir a Babilônia. Aí ele pronuncia 5 ais sobre a Babilônia. E aí Deus diz o versículo-chave, o justo viverá pela fé. Deus está explicando a Abacuque, ele está dizendo, olha, eu vou mostrar a você que no meio do juízo, quem vai escapar, quem vai continuar existindo é o justo. O justo, aquele que crê em mim, será guardado. Dessa tão grande tribulação que está acontecendo, a Babilônia vem. É fato. Não há como mudar. A Babilônia já caminha na direção de Israel. Agora, saiba de uma coisa. O justo vai escapar. E aí você olha, quando você pergunta pela Babilônia hoje, você só ouve falar da Babilônia em algumas aulas de história. E isso, as pessoas já estão querendo sair para o intervalo. Mas Israel continua aí. Então, Deus sabe o que faz. E aí isso entrou para a teologia como, em meio a todas as atrocidades do mundo, Deus está dizendo, sabe quem é que vai continuar? Abacuque, sabe quem é que vai continuar no meio da pandemia? Sabe quem é que vai continuar existindo? Sabe quem é que vai sucumbir, Abacuque? Sabe quem é que vai viver para sempre? Sabe quem é que vai se perder para sempre, Abacuque? Abacuque, o ímpio, a sua alma não é reta dele, mas o justo viverá pela sua fé. E aí esse texto se tornou o coração do livro de Abacuque e se tornou
o texto-chave da salvação pela fé. Ou seja, quem é que vai herdar a vida eterna? Quem é que, em meio a todos os conflitos, as pandemias, as pragas, as adversidades que sobrevirão sobre este mundo, quem vai sobreviver? Quem vai continuar existindo? Aqueles que creem em Deus. Ele está dizendo, olha, o justo, quem for justo, vai depositar sua confiança em mim. Sua emuná, que é fé. A fé para os hebreus era semelhante a alguém que está à noite no mar, caiu no mar, e ele está ali já sem forças para continuar nadando, a ponto de se entregar, e de repente ele vê uma bolha de salva-vidas. E aí ele se agarra com todas as forças que tem àquela bolha. E ele confia que ali agora ele está seguro. Isso no hebraico se chama emuná, fé, confiança. Então Deus está dizendo a Abacuque, olha, Abacuque, virão os babilônios, eles não são retos, mas o justo viverá pela fé. Aí Abacuque agora começou a compreender. E ele começa a compreender porque quando você começa a estudar as Escrituras, você começa a compreender a vida. O estudo da Escritura não é para encher o nosso intelecto, é para nos fazer compreender a Deus e, consequentemente, compreender o mundo. Jesus disse que virão coisas sobre este mundo que os homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão a este mundo. Nós estamos começando a ver coisas terríveis se abatendo sobre este mundo. E aí, do jeito que estavam os dias de Abacuque, onde parecia Abacuque era o profeta do fim do mundo. A situação para Abacuque era assim, os babilônios vêm, então não vai sobrar ninguém, então nós vamos ser destruídos, então é o fim do mundo. Então Abacuque está vivendo dias parecidos com os nossos, onde parece que tudo vai desabar. E aí Deus chega para Abacuque e diz, Abacuque, porque confiar em mim, quem for justo mesmo, é aquele que confia em mim. É aquele que acredita em mim, mesmo que todas as circunstâncias digam o contrário. E esse que confia em mim, em meio às calamidades, em meio às pandemias, em meio ao apocalipse da vida, este viverá. Este escapará. Este será salvo. Então Deus está dizendo através de Abacuque, a mim e a você, dizendo, olha, é impossível que não venham pandemias, é impossível que as estrelas não caiam do céu, o sol não pare de dar sua luz, é impossível que aquilo que Jesus profetizou não aconteça, mas ele está dizendo o seguinte, se você confiar em mim, se você colocar sobre mim a sua fé, mesmo que pareça que está tudo desabando, ele diz, esse é o que vai viver. Esse é o que vai continuar para contar a história.
E aí a grande Babilônia caiu. Mas o pequeno Israel está até hoje. Assim é o povo de Deus da presente era. Quem vai ficar para contar a história é aquele que confia em Deus. É aquele, o justo, viverá pela fé. Aí, Abacuque, uma vez compreendendo agora a vida, ele diz, quer dizer que vem justiça, vem maldade, vem a Babilônia, parece que vai haver o fim do mundo. Mas quem confia em Deus, permanece. Quem confia em Deus é que tem vida eterna. Aí Abacuque, quando compreende isso, a sua frustração, a sua tristeza, o seu achar que Deus não estava agindo, se transforma agora. E Abacuque escreve um salmo. É um salmo que, infelizmente, não está no Saltério, no livro dos Salmos. E ele escreve um salmo. E aí ele lembra, desde os dias do Egito, no seu salmo, o que Deus fez no Egito, como Deus libertou o seu povo. Aí você vai ver muito lá no Salmo de Abacuque, ele fala, o Senhor mandou parar o rio, o seu cavalo passou por sobre o mar. Aí você lembra lá do Rio Jordão, quando Deus abriu, do Mar Vermelho, que na verdade não é vermelho, é o Mar dos Juncos. Aí você vai ver que Abacuque vai mostrar Deus como um poderoso guerreiro que vem se levantando e destruindo as nações que se levantam contra o seu povo. E aí ele vem contando a história de por onde Deus entrou na terra, por Temã. E aí ele vem falando disso. E ele começa a perceber que Deus está no comando da história, não de agora, mas desde o início. Ele começa a olhar para trás e ver que Deus sempre cuidou daqueles que nele creem. E aí ele vai descrevendo Deus como alguém que lança raios, como alguém que está à frente do seu exército. E aí ele conclui com aquele texto lindo. Ele diz, agora que eu compreendi, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja fruto da videira, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e no curral não haja vaca. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele diz agora, a minha fé está em Deus e não na calamidade. A minha fé está, eu olho para Deus e não para a pandemia. Eu olho para Deus e não para as circunstâncias do mundo. Eu pensei que Deus tinha tirado umas férias e que o mundo estava abandonado e que ia se destruir. Mas nesse diálogo que eu tive com Deus, eu descobri que ele nunca tira férias, que ele está sempre cuidando do seu povo, e mesmo que a gente não entenda, quando a gente confia, no final, quem sobra somos nós. O justo viverá pela fé. Se eu fosse você, eu leria o livro de Abacuque. São apenas 3 capítulos. Então ele vai falar da santidade a Deus, de Deus,
ele vai dizer como é que Deus permite que esse povo ímpio venha. Ele vai falar do que eu já falei, o justo viverá por sua fé. E ele vai fazer duas queixas e vai ter a resposta que precisa. E aqui eu escrevi a cronologia para que você possa ter uma noção do que aconteceu aos dois reinos. Aqui, onde está o meu mouse, eu vou ver se eu coloco aqui a borracha, que é para ficar mais. Né? Então, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o lápis. Então, você vai ver aqui. Aqui tem a queda de Israel pela Síria em 722. Então, no ano 722, o Reino do Norte ele cai. Em 931, ou seja, no século X, há uma divisão do reino em norte e sul. Logo depois, cerca de uns 200 anos, a Síria vem e leva o reino do norte. Em 612, deixa eu começar aqui. Em 605, Nabucodonosor vem e o que acontece? Ele leva os jovens, o pessoal da corte, para a Babilônia. É a primeira parte da deportação. Isso aqui. Nesse tempo, tem três homens que estão engajados nessa obra: Abacuque, Ezequiel e Jeremias. São os homens de Deus que estão sendo usados nesta hora, esses aqui. Aí, em 609, acontece a queda do Egito, com a batalha que eu já falei para vocês, e a morte do rei Josias. Em 597, surge a segunda deportação, e inclusive o rei Joaquim. E aí o negócio está ficando cada vez mais sério. Em 586, veja, começou em 605, primeira parte, 597, a segunda deportação para a Babilônia, e em 586 há uma rebelião por parte dos judeus, e aí Nabucodonosor vem, destrói a cidade e o templo, e leva cativo restantes, deixando apenas alguns pobres, velhos, dentre eles Jeremias, que fogem para o Egito. Em 539 ocorre agora a queda da Babilônia pelo rei Ciro. Então assume o mundo, o controle do mundo, o Império Medo-Persa. E em 538, ao retorno do primeiro grupo com Zorobabel. E aqui nós temos a duração do exílio. Vai de 586 a 516. Por quê? Porque o exílio é contado desde a destruição do templo, em 586, até a sua reconstrução em 516. 70 anos de exílio. Teve mais tempo, mas o exílio é contado desde a destruição, em 586, até 516, que vai dar um total de 70 anos, como preveu o profeta Jeremias.
nós temos aqui a primeira crise do profeta, que eu já falei para vocês, que Deus fala para ele, matzah, matzah, que quer dizer peso, fardo. Então, o profeta vai fazer a primeira queixa, e ele vai dizer, Senhor, eu clamo, tu não escutas. E aí Deus diz a ele aquilo que eu já disse a vocês. Vede entre as nações. E aí no versículo seguinte ele diz assim, suscita os caldeus. Então muita gente pega esse versículo aqui, vede entre as nações. E o povo não vai acreditar, eles pensam que é coisa boa. Mas eles esquecem que aqui no versículo seguinte Deus diz, o que é que está acontecendo? Pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha sobre a largura da terra. Então agora Deus está trazendo os caldeus, e aí Abacuque vai entrar no seu segundo dilema, que eu já falei para vocês, estamos apenas recapitulando, é que ele diz que o castigo é maior que a ofensa. Ele não está entendendo, até que ele vai entender no capítulo de número 2, quando Deus diz que o justo viverá pela sua fé. Então ele vai escrever o seu salmo de adoração a Deus por confiar no Senhor. Então ele vai usar coisas de salmo, ele vai dizer, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. O uso do termo selá, que é uma parada para você refletir, e escreve assim, dirigida ao mestre de canto. Então era um salmo para ser cantado. Então agora nós vamos para Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. De todos os livros dos profetas menores, são 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós temos uma divisão. Nós temos os profetas que são anteriores ao cativeiro e os profetas que falaram depois que o povo retornou da Babilônia. Então, com o cativeiro do Reino do Norte, a Síria levou 10 tribos e espalhou pelo mundo inteiro. E depois vem a Babilônia e leva as 2 últimas tribos para o cativeiro. Então agora vai existir 2 tipos de judeu. Isso é chamado de diáspora. É a dispersão. Os judeus saem da sua terra e são espalhados pelo mundo. E muitos judeus conseguem se adaptar em outras nações. Eles aprendem a comerciar, eles deixam de ser pastores para serem comerciantes, banqueiros, então eles começam a ganhar muito dinheiro. Eles passam a ser influentes. Daniel, Mardoqueu, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esse povo vai criando influência entre os povos. E muitos deles resolveram nunca mais voltar para sua terra. Eles estavam com a vida ganha, estavam bem-sucedidos nas terras para onde foram,
Muitos nasceram lá, então não conheciam Jerusalém. Era uma nova geração, depois de 70 anos, a geração que foi, grande parte dela tinha morrido. O próprio Daniel já estava com 84 anos. Então, quem volta para Jerusalém, após os 70 anos de cativeiro, são aqueles, os sacerdotes, aquelas pessoas religiosas e aquelas pessoas que não conseguiram se fixar nos outros países. Mas muita gente conseguiu. Então, agora nós temos o judeu da dispersão, o judeu da diáspora. É um judeu que fala outra língua, e a predominante é o grego. É um judeu que tem uma cultura diferente. E é um judeu que só vai a Jerusalém 3 vezes no ano. Na festa da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos. Mas o resto da sua vida ele está na Babilônia, na Pérsia, na Média, espalhado pelo mundo daquela época, onde eles conseguiram vencer na vida. Então eles vão a Jerusalém, adoram e voltam para sua terra. E existem os judeus da Palestina. Os judeus palestinos são aqueles que falam hebraico, são aqueles que continuam com a cultura hebraica, não assimilaram, não foram assimilados pela cultura grega, e que residem, voltaram para a sua terra, e que estão na sua terra. Então tem dois tipos de judeus. Quando é no dia de Pentecostes, Pedro está pregando para esse primeiro grupo, o grupo que veio da Mesopotâmia, da Líbia, da Patara. São 17 nações ali representadas, judeus que estavam morando espalhados pelo mundo, que a gente chama na teologia de judeus da diáspora. Então, o que acontece? Quando eles vieram, muita gente estava lá. Então, você vai ler o livro de Esther e o povo está lá. E aí, o povo vem para reconstruir o templo e tem 2 profetas que vão ajudar Zorobabel e Josué. E o primeiro profeta, mais velho, é Ezequiel. Ezequiel não, Zacarias. E o profeta mais novo é Ageu. E eles vão incentivar o povo a reconstruir o templo e as cidades. E, com o passar do tempo, o povo começa a esmorecer. A luta é grande, estão cercados de inimigos. Jerusalém estava devastada, os portões queimados, os muros derrubados. Os adversários ao redor estão sempre procurando um meio de acabar com os judeus. Então, o povo que vive ali está debaixo de uma luta tremenda. E aí eles têm 2 profetas que estão sempre levantando o ânimo daquele povo e mostrando a eles o caminho. E é tanto quando eles esqueciam do templo, que era o centro do culto, o profeta ia lá e falava, e dizia, olha, vocês gastam na casa de vocês, mas não gastam na casa de Deus, e por isso, quem recebe salário, recebe para colocar numa calça com o bolso furado. E aí, o tempo vai passando. Morrem Ageu,
Zacarias. E aí chega o tempo do profeta Malaquias. Nos dias de Malaquias, Malaquias vem de Malar. Malar é mensageiro, anjo. E Malachi quer dizer meu mensageiro. Então, o Malachi, o Malaquias, é o mensageiro de Deus. Então, o que acontece com o Malaquias? O Malaquias encontra uma sociedade quase que no ateísmo. Um povo de Jerusalém pobre, uma seca, os persas estão dominando, eles têm que pagar tributo, há uma pobreza muito grande, eles olham para os pagãos, e os pagãos aparentemente estão tendo que comer, e aí a fé deles vai para o fundo do poço. E eles se tornam pessoas céticas, pessoas que duvidam de Deus e colocam o amor de Deus em xeque, a justiça de Deus em xeque. Então é gente que perdeu a fé. E é nesse contexto que vem Malaquias. E aí Malaquias é chamado de o Sócrates judeu. Por quê? Porque ele vai fazer a sua profecia, os oráculos, são em forma de pergunta e resposta. Então, uma coisa que vai caracterizar o livro de Malaquias é isso aqui. Uma afirmação, uma objeção e uma explicação. Então, aquele povo está indiferente. Aí Malaquias chega e diz assim, eu vos tenho amado. Aí o povo chega e diz assim, em que nos tem amado? Em que? Como é que nós podemos saber que o Senhor nos ama? Eles olhavam para o lado e viam só desgraça. Então é como se eles dissessem, cadê o teu amor? É que o Senhor prova o seu amor para conosco. Então é gente que está sem fé. E aí Deus diz assim, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. A resposta de Deus para aqueles corações é o amor. Ele diz, olha, quem era o primogênito era Esaú e não Jacó. Não eram vocês, eram os árabes. Mas a prova do meu amor que vocês duvidam é que eu escolhi quem ninguém escolheria. Naquela época, tudo girava em torno do primogênito. E o primogênito era Esaú. E o povo tem feito todo tipo de malabarismo exegético para transformar Jacó no primogênito. Mas o primogênito era Esaú. Então Deus está dizendo, olha, se alguém tivesse de escolher por mérito, por direito e não por amor, o escolhido seria Esaú. Mas Deus está dizendo, vocês querem uma prova do meu amor? É que eu escolhi vocês. Eu escolhi Jacó. Então vocês foram os escolhidos. E aí ele começa a mostrar esse povo, olha, o meu amor está em que eu escolhi vocês, e não Esaú.
Eu podia ter escolhido Esaú. E aí ele vai começar outras questões. Por todo o livro ele vai fazer entre 7 e 8 dessas. Aí ele diz assim, vocês me roubam. A nação toda. E Deus diz assim, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Deus diz, vocês já eram para terem sido destruídos. Mas porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Aí o povo pergunta, em que te roubamos? Que é um povo que não sabe de nada. É um povo cético, que não aceita seus erros. Eles dizem que te roubamos. Roubará o homem a Deus? Aí o profeta diz, todavia vós me roubais. A nação toda, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, a nação toda. É por isso que o povo estava naquela seca. E aí Deus diz assim, fazei prova de mim, tragam os dízimos e as ofertas, e eu abrirei as janelas do céu. Deus está dizendo que vocês são tão ímpios, tão incrédulos, que eu preciso fazer um milagre para que vocês creiam em mim. Então, eu vou abrir uma exceção e eu vou deixar vocês fazerem prova. Então, o cristão não faz prova de Deus. Por quê? Porque você só submete à prova dois tipos de pessoas. Número um, quem você duvida. E número dois, quem você desconfia. Um dia eu estava escrevendo um artigo sobre isso e um irmão colocou o texto lá, disse, pastor, o senhor está certo, mas tem um texto na Bíblia que diz que o crente faz prova. De quem? Gideão, que colocou o novelo de linha lá. Ele não entendeu que o contexto do livro de Gideão é o mesmo contexto de Malaquias. Por isso, Deus permite o povo fazer prova, porque o povo não conhece a Deus. É tanto que você vai ver que Gideão está malhando trigo no lagar. E onde é o lagar? O lugar de uvas. Não era lugar de trigo. Gideão não é um homem que é temente a Deus, que é fiel a Deus. Ele é um homem que vai se tornar fiel a Deus, por graça de Deus. Então, nos dias de Malaquias, Deus diz assim, olha, vou fazer o seguinte, vocês só vão crer se eu abrir as janelas do céu. Então, eu vou dar a vocês o direito de me porem à prova. Porque vocês estão tão céticos, tão incrédulos, e para crerem em mim, precisam de uma prova. Vocês não têm o que Abacuque falou, a emuná. Então, aquele povo precisava de uma prova. Eles estavam no ateísmo, assim. Igual Tomé, eu só creio se eu ver. Se eu ver chuva, se eu ver a plantação crescendo. Então, primeiro eu vejo, primeiro Deus faz, depois eu creio nele. Aí Deus diz, pois eu vou fazer isso com vocês. Eu vou fazer primeiro. Eu vou abrir as janelas do céu e eu vou derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E o povo vai chamar vocês de terra abençoada e deleitosa. Vocês hoje olham para os pagãos e dizem, por que eles têm e nós não temos? Mas eu vou mudar essa realidade e os pagãos é que vão olhar para vocês e dizer por que eles têm mais. Então, esse é o contexto do livro de Malaquias. Aí Malaquias vai fazendo 8 perguntas.
Ele vai dizendo, vocês me desonram. Ele diz, em que nós te desonramos? E aí Malaquias termina o seu livro dizendo, olha, eu vou trazer o profeta Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí, filho ao pai significava os antepassados, aos de agora. E aos dos dias de Malaquias, aos antepassados. E aí Deus disse assim, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí o que o judeu fez? O judeu pegou e ele trocou os versículos para que a Bíblia deles, a Tanar, não termine com maldição. Eles colocaram o último versículo como penúltimo e o penúltimo como último. Então, nas nossas Bíblias, tem assim, termina o Antigo Testamento com para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas na Bíblia deles não tem, escute a lei de Moisés. Porque eles mudaram justamente para não terminar. Então, quando Malaquias termina, agora vai começar o que se chama de séculos do silêncio ou período intermediário. Vai durar 400 anos de Malaquias a Mateus, para que apareça um novo profeta, João Batista, anunciando a vinda do Messias. Então, hoje aqui, nós encerramos a introdução ao Antigo Testamento. Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, para que a gente encerre essa aula. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender? Então, semana que vem eu vou elaborar a prova. Eu vou enviar a prova para vocês. E vocês vão marcar essa prova. Vai ser de múltipla escolha. Vocês vão marcar essa prova e vão enviar essa prova de volta para o meu e-mail que está lá no grupo e que eu vou colocar de novo. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e que Deus os abençoe. Deus os abençoe. E a nossa próxima disciplina, eu direi, na quinta-feira que vem. Na quinta-feira, eu direi qual será a nossa próxima disciplina da segunda. Ou será Atos ou as cartas paulinas. Nós agora vamos começar a estudar o Novo Testamento. Então, convide pessoas. Pessoal, agora eu queria fazer um apelo. Um seminário, para se manter, ele precisa ter um número mínimo de alunos. Nós ainda não temos esse número mínimo. Então, nós precisamos de novos alunos para que o seminário possa continuar. Então, convide amigos, convide pessoas, faça divulgação, diga para as pessoas que elas podem se matricular, dê o número do meu WhatsApp para que elas possam se matricular e a gente possa abençoar as pessoas, levando o conhecimento da palavra de Deus, capacitando as pessoas e, ao mesmo tempo, o curso poder se autossustentar. Então, que Deus abençoe. Certo? Amanhã nós teremos aula de doutrina da igreja, você não pode perder. Amanhã nós estaremos falando sobre os oficiais da igreja, quem são. Né? Então, você não pode perder. Então, que Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço.